Bem, nós vamos então agora a nossa palavra do dia, palavra de Deus para o seu coração, palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu queria compartilhar com você um texto bíblico que está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, quando Paulo está escrevendo à igreja em Filipos e ele vai declarar essa palavra aqui. Acompanhe comigo. Diz assim a Bíblia: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É através dessa palavra que eu queria compartilhar alguma coisa com você que assiste aqui a nossa palavra de fé de hoje. Paulo, quando ele escreve essas palavras à igreja em Filipos, aos filipenses, na verdade, ele está passando por um tempo de muita dificuldade. Paulo, o apóstolo Paulo, está preso, exatamente quando ele vai escrever esta carta e vai dizer: alegrem-se. Uma coisa que me chama, na verdade, duas coisas que me chamam muito a atenção quando Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, à igreja em Filipos, e diz alegrem-se. Primeiro, é exatamente pelo fato de quem está escrevendo, ou seja, Paulo está passando aqui um tempo de crise, Paulo está dentro de uma prisão, Paulo está tendo os seus direitos cerceados, Paulo não consegue ir e vir livremente porque ele está aprisionado. E eu fiquei pensando, quando lia esse texto e quando entendi o contexto desse texto, de que como alguém consegue, mesmo dentro de uma prisão, mesmo passando por um tempo de cerceamento, conseguir dizer para outras pessoas: alegrem-se. Que capacidade é essa? Que poder é esse? E uma outra coisa também que me chama a atenção neste texto, nesta carta, mais precisamente nessa passagem que nós acompanhamos aqui na nossa palavra de fé de hoje, é a quem esta carta está sendo direcionada, porque aqui Paulo está escrevendo para uma igreja que está crescendo, para uma igreja que está vivendo um tempo de crescimento, onde as pessoas iam de todas as partes, daquelas cercanias ali até Filipos, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus e para conhecer um pouco mais a respeito de quem foi Jesus e de quem é Jesus. Mas mesmo estando em franco crescimento, essa igreja aqui está passando um tempo de perseguição intelectual, diversos tipos de perseguições e também enfrentando diversos tipos de problemas. Então, dentro de uma prisão, Paulo tem a capacidade de olhar para essa igreja, de entender o momento que essa igreja está enfrentando e tem a capacidade de dizer para essa igreja: alegrem-se. E aí eu fiquei pensando, antes de vir aqui ministrar, de levar essa palavra para você, de ministrar essa palavra ao seu coração, o que existia no coração de Paulo que fazia com que, mesmo passando por um tempo de adversidade, passando por um tempo de dor, passando por um tempo de angústia, ele conseguisse dizer para outras pessoas: alegrem-se. E aí eu queria compartilhar algumas coisas com você nesse momento que tenho aqui, nesse tempo que tenho. Primeira coisa, Paulo, ele consegue, naquele momento, dizer alegrem-se para aquelas pessoas, porque ele sabia que o propósito da sua vida era muito maior do que o momento que ele estava enfrentando. O que Deus tinha para realizar através dele, o que Deus já tinha realizado através dele também era muito maior, era muito mais importante do que tudo que ele tinha vivido, do que ele estava vivendo ali naquele momento. Então, eu já tenho uma primeira coisa que eu queria dizer para você nesse momento. Se você tem um propósito de vida, se existe um propósito para a sua vida, esse propósito precisa ser maior do que tudo aquilo que você estiver enfrentando, do que tudo aquilo que você estiver vivendo. Aprenda, entenda que muitas adversidades, muitas dores, muitas crises, muitas lutas se levantam contra a nossa vida para nos tirar do propósito, para nos impedir de viver o propósito e para tirar o nosso foco do propósito. Paulo, mesmo dentro de uma cadeia, mesmo dentro de uma prisão, ele consegue enxergar que o propósito era muito maior do que qualquer outra coisa que pudesse estar lhe acontecendo.
E aí, ainda na carta aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 3, ele diz assim: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês, faço sempre com alegria pela vida de vocês. Olha isso, Paulo está dizendo aqui que mesmo dentro de uma prisão, ele ainda conseguia se alegrar, ele ainda conseguia orar por outras pessoas, ele ainda conseguia entender que o mundo do lado de fora era muito maior do que o mundo que ele estava vivendo naquele momento, que era um mundo dentro de quatro paredes, né? Dentro de uma cerceado e aprisionado como ele estava. Vamos continuar aqui. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o mais importante não é aquilo que nós temos no momento, mas é aquilo que está por vir. Quem tem um propósito de Deus, quem entende que é salvo, quem entende que é filho de Deus, guarda isso no seu coração. O importante, de fato, não é o que você está vivendo agora. O importante, de fato, é aquilo que você viverá no seu futuro, é aquilo que você viverá lá na frente. E aí, ele vai dizer, né? Eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo aqui, a minha jornada não terminou, a minha jornada não acaba por aqui. Embora eu esteja preso, embora eu esteja cerceado, embora eu esteja vivendo um tempo de dor, eu sei que a minha jornada não acaba aqui. E eu quero falar com você que talvez esteja enfrentando um momento de dor, um momento de angústia, talvez você esteja passando por um tempo de depressão, talvez, né, devido a toda essa pandemia, você perdeu o seu emprego, coisas que você não queriam acabaram acontecendo na sua vida, e aí você olha para a sua realidade, você olha para a sua vida e você imagina que não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você, que a sua vida acabou. Paulo está dentro de uma prisão, mas ele está dizendo, olha, eu continuo seguindo, eu prossigo para o alvo, eu não desisto, eu não paro, porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida é muito maior do que isso que eu estou vivendo nesse momento, do que isso que eu estou passando nesse momento. E aí, uma outra coisa aqui que ele vai dizer também nesse versículo, né, nessa passagem que lemos em Filipenses capítulo 3 é: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aprenda, entenda isso em nome de Jesus, isso vai abençoar a sua vida, isso vai mudar a sua vida. Entenda que as coisas que aconteceram na sua vida não podem influenciar o seu futuro. Então Paulo está dizendo assim, olha, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu tenho um alvo adiante, eu preciso prosseguir. E para prosseguir, eu não posso viver baseado no passado, eu preciso viver baseado na promessa. A minha vida tem que estar focada, a minha visão precisam estar focadas na promessa de Deus para a minha vida, naquilo que eu ainda tenho para realizar. E aí ele vai nos trazer aqui uma receita, um entendimento de que coisas que ficaram para trás, né, coisas que aconteceram lá atrás, não podem influenciar o nosso presente e o nosso futuro. Mas como isso, pastor Alberto? Que coisas que aconteceram no meu passado não podem influenciar o meu presente e o meu futuro? Não podem. Coisas que aconteceram no passado são apenas referências. Por exemplo, eu cometi alguns erros no passado. Esses erros não podem ditar o que vai ser do meu futuro. Esses erros precisam ser referências para que eu não erre mais, para que eu não cometa os mesmos erros, para que eu não erre nas mesmas áreas. Mas influenciar os erros do passado, ditarem o meu futuro, determinarem o meu presente, não podem de forma nenhuma. Então, um conselho para você que nos assiste nesse momento: não permita que o seu passado influencie o seu futuro. Eu não sei o que te aconteceu, eu não sei as coisas que você fez, o que você cometeu, eu não sei quais são os erros do seu passado, mas eu sei de uma coisa, que existe um Deus que tem um propósito, uma promessa e tem um interesse de mudar o seu futuro, de mudar o rumo da tua história, de levar coisas novas para você. E isso só vai acontecer quando você conseguir se desprender do seu passado, quando você conseguir abrir mão, né, de angústias, de decepções, de frustrações. Pastor Alberto, mas eu fui traído, eu me decepcionaram, me frustraram. Não, tudo bem, isso aconteceu. Existe um ditado que diz que quando o leite, né, já foi derramado, nós não podemos fazer nada. Não adianta chorar pelo leite que já foi derramado, ou seja, coisas que aconteceram não poderão ser mudadas, fazem parte da sua história, mas você não pode se esquecer nunca
que você ainda tem uma história para viver. Então, esqueça das coisas que passaram, deixa o passado no passado, foque no seu presente para que você viva uma vida abençoada. Quando Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Paulo está dizendo, eu não vou mais carregar fardo do passado nenhum, porque o que tem na frente, porque o que existe no meu futuro é muito mais importante do que aquilo que aconteceu no meu passado. E é aí que Paulo diz, alegrai-vos. Eu quero dizer isso para você também nesse momento. Eu não sei se você está assistindo pela internet, pela televisão, qual é o horário que você está assistindo aqui essa palavra de fé de hoje, mas a mensagem que eu tenho para o seu coração é alegrai-vos. É isso que Paulo vai dizer para a igreja em Filipos, alegrai-vos. Por quê? Porque Paulo sabia que todo tempo de dor tem também um tempo para terminar. Nada na vida é para sempre. Guarda isso aqui, você sabe disso. Nada na vida é para sempre. A gente não está feliz todos os dias da vida, mas a gente também não está triste todos os dias da nossa vida. A gente não acorda bem, né? Motivado todos os dias da nossa vida, mas a gente também não acorda desmotivado, triste todos os dias da nossa vida. E aí Paulo diz, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque ele certamente, né, ou possivelmente, conhecia o que está escrito no Salmo 35, onde diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer um conselho para nós encerrarmos aqui a nossa palavra de fé de hoje? Despreocupa um pouco, sabe? Preocupação, a etimologia da palavra preocupação quer dizer que você, quando está vivendo um tempo de preocupação, você está se preocupando antes do que aquilo que você espera que aconteça, aconteça. E muitas das vezes isso nem vai acontecer, ou seja, você está preocupando a sua mente, o seu coração, e talvez isso que está te causando preocupação nem vai acontecer na sua vida e na sua história. Então, descansa, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e permita que Ele faça na sua vida e por você tudo aquilo que você precisa. Porque eu tenho certeza, é a Bíblia que está garantindo isso aqui. Esse tempo que você está passando aí de dor, de angústia, de luta, de adversidade, de problema, de sofrimento, esse tempo vai passar. Deus tem uma manhã para a sua vida. O Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja vivendo uma noite, talvez você esteja vivendo um tempo de choro, talvez você esteja vivendo um tempo de sofrimento, mas eu quero profetizar aqui, através deste programa, através desse canal na internet, que Deus tem uma manhã para a sua vida e essa manhã vai ser de alegria. O sol vai voltar a brilhar na sua vida, na sua casa, na sua família. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus fará por você, porque você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Você entende que você precisa de Jesus na sua vida? Você já reconheceu que Deus é seu Pai? Você já reconheceu que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Então você não é qualquer pessoa. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E filhos, né, sempre são tratados de forma especial pelos seus pais. Pode ter certeza disso. Existe uma manhã de Deus, existe um tempo de alegria para a sua vida. É por isso que Paulo diz, alegrem-se, alegrai-vos, porque Paulo sabia que aquele tempo de dor ia passar na vida daquela igreja, ia passar na sua própria vida também, e que a alegria voltaria a ser constante e voltaria a ser uma realidade sobre aquela igreja e sobre aquele povo. Então a palavra é essa para você. Vem a alegria de Deus para a sua vida. O que você faz? Ora, vamos orar nesse momento, pedir a Ele que esse tempo de alegria se estabeleça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua história também.